Muito Muito boa bem. noite a todos. Vamos começando então com o resumo do capítulo de número 29 do livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O capítulo de número 29 tem o título Notícias Interessantes. Voltando um pouquinho lá no capítulo 28, nós nos lembramos que eles estavam numa reunião social, onde a família Bacelar foi visitar o Campo da Paz, a família do Alfredo, e ali estavam Aniceto, André Luiz, Vicente, todos numa conversa muito proveitosa, falando sobre as características dos locais onde cada um trabalhava, né? E aquela conversa de fundo muito proveitoso. Nisso, uma das filhas do Bacelar veio dizendo que eles estavam sendo chamados para uma reunião entre eles, Aniceto, Alfredo, Bacelar, para tratar de algum assunto de interesse do grupo. E elas ficaram ali numa conversação muito interessante, as duas filhas do Bacelar, a Cecília e a Aldonina, com o André Luiz e o Vicente. E eles ficaram admirados de ver assim a desenvoltura das moças, né? De ambas, para se expressarem, para falar. E também aqui é interessante esse trecho onde ele diz assim: verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, alegria pura, simplicidade fiel e a sinceridade sem mácula. Aqui na Terra é o contrário, né? Qualquer conversinha assim, a gente já começa a perceber umas conversas maliciosas e vamos reparar no exterior, né? Na roupa, no cabelo, nos adornos. É bom a gente ir se acostumando, né? A reparar no que realmente interessa. Aí eles continuam conversando e a Cecília pega e fala assim: estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita ao nosso lar. Minhas superioras prometeram semelhante satisfação para o próximo ano. Aí o Vicente fica admirado e fala: como assim, né? Como prêmio, uma visita ao nosso lar? Para ele e para o André Luiz era tão comum estar lá no nosso lar trabalhando, né? Aí ela diz: sem dúvida, o meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Aí que eles se dão conta da diferença que existia entre o nosso lar e aquela colônia ali, a bênção da paz. Elas vão explicando mais, né? E, segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso. E chego a crer que, para avaliar a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viver em alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Aí eles vão compreendendo ali a comparação e a diferença que existe. Em nosso lar, porém, objetei o André Luiz, né? Temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. Aí a Cecília diz: você fala bem quando cita colmeia, porque são muitos trabalhadores querendo se melhorar, querendo trabalhar. Aí ela vai comparar, porque ali no campo da paz, eles lidam com outro tipo. Né? Lá no nosso lar, o espírito já galgou um pouquinho mais. Ele já está arrependido das maldades que fez, dos erros que cometeu, está querendo se regenerar, está querendo aprender. E aqui no campo da paz, não, né?
ela vai dizer assim: creio que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Aí ela vai dizer que ali no campo da paz é o contrário. Eles lidam mais com obsessores, aqueles que ainda estão muito endurecidos, não reconhecem que são doentes, não reconhecem os próprios erros, são muito revoltados. Então, é um tipo de trabalho mais difícil, mais duro, né? Então, ela pôs assim: vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. Olha a diferença também, né? Quando a gente lida em trabalho mediúnico, a gente consegue perceber bem essa diferença. Quando é um espírito sofredor, ele está precisando de ajuda, de acolhimento. E quando é um espírito ainda muito revoltado, muito endurecido, que às vezes o assistente ali tem que tratar até com mais firmeza, né? Com mais rigidez até, às vezes, né? Começava a entender a lógica daquela argumentação e, reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má-fé a fingir generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. E nós estamos aqui, né, nessa crosta aqui, tentando melhorar, tentando fazer o melhor que a gente pode, mas olha só, né? Quer dizer, quanto mais perto da crosta, mais se sofre com essas entidades violentas, mal intencionadas, né? E aí eles prosseguem conversando e vão assim sentindo a diferença que eles não percebiam, eles não sabiam disso. Como eles só conheciam o nosso lar, eles achavam que era tudo assim. E muita gente pensa isso, viu, gente? Porque muita gente parou lá no livro Nosso Lar, do André Luiz, né? Leu, achou bacana, mas não se aprofundou mais, não estudou. Então, acha que todo mundo vai para o nosso lar, que vai ficar ali naquela situação. Mas não, aí se faz presente, há muitas moradas na casa do meu pai, né? São muitos lugares. Nosso lar é uma colônia situada acima da cidade do Rio de Janeiro, então é uma das colônias. E se vê que ali já tratam dos espíritos que estão já a um caminho mais de querer progredir, de se conscientizar. Aí o André Luiz ainda fala: mas eu já trabalhei ali nas câmaras, né? Eu vi muito sofrimento. Sim, tem, mas é diferente dessas do campo da paz, né? É, ela fala também que muitos ali vieram, foram tratados, e é quando melhoraram, já estiveram bem, continuaram trabalhando, que é o caso de um que foi pai, né, de uma delas. Olha lá, meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz, e restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos, Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. Aí o André Luiz pergunta: e tem muitos programas para o futuro? Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu: tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra.
Que interessante, né? A vida continua. Vão aguardando, reunindo as famílias, os entes queridos, e ali trabalhando, cada um tentando se aperfeiçoar e cada vez mais unidos, formando a grande família universal, né? Eu acho que é isso, né, meus amigos, desse capítulo. Vamos ver aí o que os comentaristas têm a esclarecer. Muito obrigada. Obrigada, Ideli. Bom, a Sandra não conseguiu chegar, ela teve que ir com o marido dela no médico e não chegou a tempo. E a Yolanda vai fazer a parte dela e a da Sandra. Pode começar, Sandra. Ah, Yolanda, a Sandra não vai começar. Obrigada, Rita. E aí as nossas vibrações, né? Estamos acompanhando aí esse processo com o tratamento do marido dela, então ficam as nossas vibrações, né? Durante esse período aí que ele se recupere. Bem, o primeiro tema que nós observamos, gostaríamos de refletir, é com relação a essa diferença, né? Nós temos núcleos de assistência com atendimentos específicos. Então, como nós vimos aí no resumo, o nosso lar atende ali aqueles que choram, já estão conscientes, né, dos seus erros, das suas imperfeições, pelo menos as mais recentes, normalmente as mais recentes, e ali estão se adaptando, né, se organizando para o caminho ali da correção. Ainda tem dor, muito sofrimento, mas são aqueles que, ok, por onde eu começo, né, a corrigir? Esse é o nosso lar. No campo da paz, o que a Cecília enfaticamente estava deixando ali claro para André Luiz e Vicente é que é um grupo diferente. Como a Ideli colocou no resumo, seria um passo atrás ou dois passos atrás dessa condição, dessa consciência. Como ela bem diz ali, eles sequer acreditam na própria enfermidade. No capítulo anterior, até acho que foi o Radamés, ele comentou esse esclarecimento do Bacelar, falando dessa dificuldade de atender esses espíritos que não querem ajuda, porque eles não estão doentes. Então, é um nível de ignorância e até vou colocar a condição, não é a maldade pela maldade, mas são agressivos, são duros, tem uma condição ali muito complicada de acesso, mas a equipe está dedicada ali para atendê-los. É a finalidade da equipe atender a esses espíritos. E aí essa diferença, uma colônia não pode receber um espírito assim. E aí a gente se lembra, já mencionamos de um caso aqui, que está lá no livro Ação e Reação, de um espírito, né, que aparece nos portões ali da colônia, desejando entrar. E ela solicita o acesso. E aí logo é observado uma dúvida, vamos abrir os portões? Não vamos, vou resumir aqui. Chama o responsável fica com dúvida de onde vem, vamos acolher, e chama aí um superior que pede para observar a condição daquele espírito. Era um espírito sob revolta. E aí se observa, né, diante da orientação desse superior que estava ali com esse grupo, observar a condição real daquele espírito. Então, ela tinha ali um histórico de abortos muito grande e se encontrava numa condição de revolta. Ela estava se passando por uma pessoa, né, educada, pedindo acesso, mas logo que ela viu que não iria ser atendida, que seu acesso foi negado, ela já mostrou ali a sua condição. Então, olha que crueldade, foi recusado socorro a um espírito que bateu à porta. E aí a gente pode remeter essa dificuldade aqui no nosso dia a dia. Quantos países estão recebendo imigrantes
E não estou falando pela qualidade moral desses imigrantes, muito menos dos países que estão recebendo. Não estamos falando da moral dos grupos. Estamos observando aqui que há processos em que o acesso é negado. Falando dos casos desses imigrantes que estão fugindo de guerra, da fome, né, de torturas, de perseguições diversas, muitos países não têm condições de recebê-los. E aí a observação que a gente remete a esse ensinamento que está nesse livro Ação e Reação é de que é preciso observar o equilíbrio, a manutenção do equilíbrio daquela colônia, daquele trabalho. Então, tudo deve convergir para a manutenção desse equilíbrio. E assim devem ser todos os governantes que estão nesse papel difícil, difícil. E aí precisamos orar pela condição de nobreza que um governante deve ter, pelo menos deveria, dele conseguir encontrar ali uma solução, observando esse equilíbrio da sua população, do povo aquele que ele é responsável. Porque assim agem os grandes agentes superiores da espiritualidade. Mas agem assim porque há colônias específicas para atender a esses espíritos. No nosso plano aqui, nós podemos fechar as portas, privando, né? Se preocupando com esse equilíbrio interno, mas na maioria das vezes não procuramos observar se há uma condição para atendimento daqueles. E aí que deve haver uma conversa, um esclarecimento entre os governantes para se adequar, para se organizar, onde deveríamos receber essas pessoas para que eles consigam ser acolhidos, consigam manter uma dignidade mínima para trabalhar, para continuar as suas vidas provisoriamente, porque eles podem um dia regressar à origem, ou definitivamente, como é a maioria dos casos, e dali iniciando, né, um novo ciclo. É o nosso desafio. O nosso desafio é trazer das nossas memórias mais profundas essas lições de como acolher sem desequilibrar o nosso grupo. E isso nós podemos passar para diversas situações. A nossa própria casa. Não podemos deixar a porta aberta a qualquer um que bate. Sabemos da condição ainda imperfeita que estamos, onde muitos se passam por necessitados, vitimados, buscando um auxílio, mas podem ter uma condição ali diversa dessa, com outros fins, outros objetivos. E é nossa responsabilidade manter esse equilíbrio do nosso lar. Assim também o nosso coração, a nossa intimidade. Não é qualquer um que permitimos acessar a nossa intimidade. As nossas aspirações mais íntimas, nós precisamos preservar, proteger também isso, para não haver um desequilíbrio. E aí todas as nossas relações, toda a estrutura da nossa sociedade, e assim podemos ampliar esse ensinamento, buscar fortalecer essa preservação do equilíbrio, mas também como posso auxiliar para direcionar esse que busca uma acolhida, que ele possa ser direcionado para o lugar mais adequado, para o coração mais adequado. E assim a reflexão ela pode ser profunda, como um simples ensinamento de um portão fechado pode dizer tanto da nossa condição.
esse era o tema, até que eu estava falando com a Sandra, que ela gostaria de refletir. E aqui eu faço uma pausa para verificar com vocês, se tiverem alguma observação nesse sentido, sobre essa condição, essa diferença. Alguém gostaria de contribuir ou trazer alguma observação? Por favor, Radamés. É interessante essa passagem, e interessante o que você coloca, né? Porque muitas vezes eu passei por essa situação como um dirigente da casa. As pessoas querem, entre aspas, seguir uma máxima de que todos somos irmãos e todos temos os mesmos direitos. Se fala muito em direito, mas não se fala em dever, né? Então, em certos trabalhos, você exige uma disciplina que é importante para quem participa de um trabalho. E muitas vezes tinham pessoas que não queriam seguir a disciplina. E você, como dirigente, muitas vezes tinha que chegar e barrar a pessoa. Depois de 1, 2, 3, vários avisos. Olha, não pode vir dessa forma, não pode vir dessa forma. E aí, quando você toma atitudes dessa, você é taxado de, sabe, o cara só sabe, fica mandando, fica podando o irmão, coitado do nosso irmão, não pode entrar aqui assim, assado. Então, passamos por isso várias vezes, não só eu, mas creio que todo aquele que quer dirigir alguma coisa, ele passa por essa situação. E eu tenho uma passagem, além dessa, da entrada da mulher que praticava o aborto sistemático para entrar em nosso lar, e ela não consegue, porque ela tem não sei quantos óvulos ovoides presos a ela. Tem uma outra passagem interessante, o segundo livro, o terceiro livro de André Luiz, que um trabalho numa residência, no Evangelho do Lar, era como se fosse um trabalho numa casa espírita, e um determinado membro espiritual convida uns parentes desencarnados para participar. E o dirigente e guardião da casa fala, não, eles não podem entrar, não. E dá uma dura em quem convidou. Você sabia que ele não tinha condição de vir. Por que você convidou? Para vir nessa casa, participar do trabalho, tem que ter pré-requisitos. Então, é o que eu vejo aqui na questão deles estarem aqui nesse campo de paz e não poder ter livre acesso a nosso lar, por questões, sabe-se lá quais, vibratórias, comportamentais, né? Quando eu li isso a primeira vez, a primeira coisa que me veio à cabeça é assim, poxa, se essa moça tivesse aqui no Brasil, com a nossa Constituição, onde há o direito de ir e vir, ela poderia ir para nosso lar quando bem quisesse, e lá fazer o que bem quisesse, né? Mas nós entendemos que não é bem assim. Eu acho que a Yolanda abordou muito bem a questão de que lá eles têm condições de terem colônias específicas para tratamento das pessoas. Nós, infelizmente, ainda não temos isso, né? Quando eu estava trabalhando, eu fui ligar um conjunto habitacional em Guaianazes. Foi feito com uma coisa tão bonita, predinhos tipo Coab, cada um pintado de uma cor, para alocar as pessoas. Muitos daqui tinham alguns que eram para pessoas de rua, pessoas que foram desalojadas por um ou outro motivo. Vocês não acreditam o que eles fazem nos prédios. Eles acabam com o prédio. Assim, coisa de meses, meses. Eu fiquei assim muito chateado na época. E depois de fazer tudo isso, eles saem dali e voltam para o lugar onde eles estavam. E eu fiquei, na época, muito revoltado.
Poxa, a gente faz tudo isso, o Estado faz isso, o município usa o dinheiro dos contribuintes, né? Mas, ao mesmo tempo, alguém me falou, e tem razão, simplesmente jogaram eles lá. Uma casa, um apartamento, mas não tinha um comércio do lado, não tinha uma escola, não tinha um local de trabalho. O que eles iam fazer ali? Então, não é só a casa que resolve, é uma estrutura, né, para que a gente possa atender aqueles que ainda não acordaram para os seus deveres, ou que não têm condições por algum motivo. Então, acho que a Yolanda abordou bem esse ponto aí. Obrigada, Radamés. Alguém mais? Muito bem. Realmente é um exercício, nós não estamos à toa nas condições em que nos encontramos. O exercício está à nossa frente exatamente para colocarmos em prática das nossas habilidades e das nossas condições para desenvolver habilidades. E uma delas é, na condição que nós estamos, auxiliar aqueles que não conseguem utilizar ali de habilidade mínima para melhorar a sua vida. Não estou dizendo que vamos tirá-los da condição deles, mas nós devemos auxiliar na condição de cada um. Então, essas reflexões que nós precisamos aprender, recuperar daquilo que nós já trazemos de ideias, de condições, e André Luiz nos enche de informações sobre essas estruturas que funcionam em equilíbrio na espiritualidade. Mas nós ainda vamos passar por grandes desafios até conseguirmos alcançar esse entendimento e colocar em prática em condições de atender a um grande número, né, de acordo aí com a demanda. Quero acreditar que alguns poucos núcleos estão tentando, basta a gente observar alguns grupos que fazem trabalhos dignos, creio que todos conhecem um grupo, pelo menos, que faz um trabalho digno e que ainda é aquela andorinha, sozinha, mas tentando fazer ali a sua parte. É essa condição. Muito bem. E aí, o próximo tema, que não deixa de ser tão diferente, porque estamos falando da condição humana. Mas nós observamos ali, Cecília, colocando uma dificuldade de se formar a equipe de trabalho em Campo da Paz. Então, ela fala que Campo da Paz tem um grau de dificuldade um pouco maior, não que eles sejam melhores, mas um pouco maior por conta dos necessitados, porque ainda estão na ignorância. E aí a gente observa o seguinte, ok, uma equipe bem formada, bem dirigida, né, com experiência, estamos falando de espíritos superiores, eles tiram isso de letra. Não é assim em Campo da Paz, e aí eu trago essa reflexão para ver qual a opinião, né, o que vocês observaram. Me chamou a atenção que ela diz que muitos dos vitoriosos ali, né, eles regressam da Terra e eles precisam de um período ali para se recuperarem energeticamente. E aí vamos lembrar o seguinte, ela fala que esse posto de socorro está muito mais próximo da crosta, porque ele foi criado para atender ali na emergência, no instante do desencarne dos desesperados, aqueles que são pegos, surpreendidos e em desequilíbrio naquela condição do desencarne. Então, esse posto está muito mais próximo de nós, tanto que fala que a influência da humanidade encarnada é muito grande. Estamos muito próximos deles. E aí, muitos daqueles que poderiam auxiliar a formar essa equipe, a gente já observa uma informação de que
eles ainda precisam de um período para se restabelecerem. Então, a equipe é um pouco enxuta. Não que ela seja insuficiente, ela opera, tanto que fala que o trabalho é ativo. Mas o que ela está dizendo é o seguinte: há um giro alto de cooperadores, de uma forma geral, porque esses cooperadores necessariamente precisam ser formados na própria colônia. Então, olha só, uma colônia que só recebe, que atende, o seu objetivo é atender os revoltados. E são esses revoltados que são preparados para cooperarem num auxílio futuro de irmãos que estão chegando na mesma condição que eles chegaram anos ou décadas atrás. Observar o pai da Cecília, que está ali há mais de 50 anos. Então, todos chegaram revoltados. Cecília, Adonina, pai, mãe. Ela coloca, até faz uma observação, que ela e a Adonina foram atraídas ali pelo casal para manter esse núcleo familiar. Olha a importância do núcleo familiar. Aqui resta uma dúvida. Será que Cecília e Adonina estavam mesmo nessa condição de revoltadas? Porque elas foram atraídas pelo casal, porque para elas era mais importante se manter no núcleo familiar, era mais seguro. E ela explica que nas primeiras horas elas já estavam auxiliando. Para mim, aí é um indício que elas estavam, se nas primeiras horas elas já estavam auxiliando, elas não necessariamente estavam nessa condição de revolta e ignorância. Mas olha, aceitam estar aqui conosco, vamos nos manter juntos, unidos, que assim nos fortalecemos. A nossa atmosfera familiar vai nos auxiliar nessa coesão, e ela fala da importância da coesão no trabalho. Então, para se manterem unidos, aceitar o desafio de estar trabalhando numa colônia com tantos obstáculos, com tantas dificuldades, mas que se virem em condições para isso. Em condições, porque vamos calcular, o pai da Cecília estava ali há 30 anos, então ele já estava dominando ainda, né? Não fala a função dele ali, mas ele já tinha uma experiência naquele local. E como tudo na espiritualidade, que é supervisionada por espíritos superiores, tudo nessa condição a equilíbrio, com certeza havia proteção adequada a esse grupo, a esse núcleo. E ali a gente vê a formação, a atuação dessa família. E ela, quando retrata da dificuldade de formar uma equipe ali, quando se forma uma equipe, essa equipe se mantém nessa coesão, ou seja, estamos em concordância, em harmonia aqui das nossas vibrações, dos nossos objetivos, e eles se mantêm tão unidos, tão fortes, que conseguem, além de adiar realizações sublimes, eles adiam alcançarem algo melhor para eles. Já estão ali por conta de compreenderem a dificuldade, a condição desses irmãos que estão chegando, porque muitos passaram por isso, eles compreendem quão é importante ter servidores abnegados naquele serviço. E por ser difícil formar uma equipe, como eu compreendi aqui, formou uma equipe e eles se mantêm ali firmes. Essa equipe só sofre uma alteração se há uma exigência maior, de acordo com algum programa de nível superior, algo que seja mais importante individualmente ou até para o próprio grupo. E eles se mantêm
ali naquela condição, fazendo esses sacrifícios, mas tem um bônus. Eles alcançam um merecimento ali para as suas solicitações. Mas não é porque eles são os soldados de primeira linha que a espiritualidade diz, vamos atender os soldados de primeira linha porque eles merecem. Não. Essa condição é porque estão na emergência. Os espíritos superiores atendem a eles porque têm o merecimento, fizeram por merecer, estão mostrando coesão, harmonia, estão mostrando ali um desvelado amor, que é o que ela fala, eles alcançam esse amor, esse sentimento, porque aquela luta ali exige esse sacrifício, então consegue alcançar esse amor. Aí a espiritualidade superior enxerga nisso uma necessidade urgente. Nosso lar tem trabalhadores que conseguem dar conta. Eu estou imaginando ali um pedido vindo do Nosso Lar e Campo da Paz, no mesmo momento. Imagino eu, na minha imperfeição, e me permitam esse exercício, como grupo de estudo, eu me dou o direito desse exercício. Eu imagino assim, nosso lar tem obstáculos, desafios, mas aqui o obstáculo, o desafio é maior. Então, eles conseguem respirar um pouco mais. Eu vou atender a essa emergência. É como o médico ali no hospital, na emergência, diante de um desastre ambiental, em que as vítimas vão chegando aos montes, ou até num campo de guerra, em que o médico ali no campo, no meio daquela conturbada situação, ele decide aqui qual é a prioridade de atendimento. Da mesma forma deve ser feita ali para atender o Campo da Paz. E ali ela mostra também a humildade, porque ela diz assim, quando não somos atendidos prontamente, há um esclarecimento. Vem uma resposta explicando o motivo de não obtermos, de não alcançarmos alguma solicitação. Esse exercício de humildade é importantíssimo para a coesão desse grupo. E aí, faço a reflexão do que nós vivemos aqui no nosso meio. Começando pelas casas espíritas, pelos trabalhos espíritas, quão difícil nós temos para alcançar, primeiro, essa coesão, concordância de ideias, de objetivos. Eu costumo dizer que trabalho voluntário dá mais trabalho do que você ter ali. É estar numa empresa, né? A gente aqui usa a expressão CLT, ou até um prestador de serviço, ele vai ganhar para receber aquilo, e esse ganho para ele é urgente, então ele vai buscar responder ali a solicitação com brevidade, de acordo com a necessidade dele. O voluntário é quando ele quer, da forma que ele quer, onde ele quer, quando e com quem também, né? Ele escolhe. A gente escolhe de quem nós vamos receber paz, né? A gente já viu situações de pessoas, são os causos, né? De pessoas que pulam cadeira na sala de passe, normalmente, né? Para quem conhece, entra fila e vai na sequência ali das cadeiras. A gente já viu situações de pessoas pular a cadeira porque eu quero tomar passe com aquele, porque é mais forte. Há essa ilusão. A gente vê isso nas pessoas. Mas isso é o assistido. Eu quero falar do trabalhador, da equipe, para usar como exemplo, nesse primeiro momento, na casa espírita. Quão difícil é formar uma equipe coesa. E aí, normalmente, se anseia formar uma equipe grande, porque, afinal de contas, as pessoas podem se ausentar,
as pessoas têm suas dificuldades com família, com trabalho, com estudo. Então, para não falhar, para o trabalho não falhar, forma-se a ideia, o ideal, forma-se uma equipe maior, porque na ausência de um, o próprio grupo ali se ajusta e a coisa se encaixa. Esse é o ideal. O que a gente vê na realidade é um grupo mínimo possível, buscando manter ali essa condição, esse equilíbrio. E mesmo assim a dificuldade que enfrentamos. O dia que conseguirmos, e não estou dizendo que isso nunca acontece, nós temos relatos de casas de trabalhos que mantêm grupos aí de plena alegria, de sublimidade mesmo. Mas a gente deve observar que o dia que alcançarmos esse entendimento de que estou ali para servir e não para ser servido. Ah, mas eu vim buscar auxílio no meu problema. Esteja ali para servir. Aprendemos em capítulos, né, sobre a oração, o quanto estar ali orando pelo outro, nós somos atendidos imediatamente. Então, nos colocarmos ali para servir, desde o primeiro instante, o quanto eu posso contribuir com esse trabalho. Se estou chegando pela primeira vez, com os pensamentos mais felizes, eu não sei pensar em nada feliz nesse momento. Imagina a figura de Jesus já está auxiliando a manter a harmonia do trabalho. Então, são orientações que nós vamos passando desde sempre nos trabalhos nas casas espíritas. E assim seguimos, buscando, através de um trabalho minimamente coeso, buscar o seu feito, sua realização, concretizar o seu objetivo. E claramente nos é ensinado isso e devemos praticar de que só teremos toda essa proteção que Campo da Paz já conquistou se buscarmos exercer essas condições mínimas para um trabalho. E assim a espiritualidade, agora eu vou ampliar para dentro da nossa casa. Ah, eu vou orar para buscar proteção para minha casa. Orar é importante, mas como estamos orando? E orar aqui, vamos ampliar para todas as nossas meditações mais íntimas, que estamos buscando ali a transcendência, buscando o mais alto. Como estamos fazendo isso? Com sinceridade, de coração, nos colocando ali com humildade, porque há uma regência maior acima de nós, há uma lei sob a qual nós somos ali, estamos atuando. Então, com essa humildade, ou estamos pedindo um pronto atendimento, uma imediata resposta para as nossas dificuldades? Enquanto estivermos buscando dessa nossa conexão com a espiritualidade, respostas imediatas, até egoístas, não alcançaremos essa proteção da superioridade, dos espíritos superiores. E assim nós vamos ampliando para observar o evangelho no lar, a importância do evangelho no lar, o quanto a família deve fazer esse evangelho de forma harmônica, coesa, com o mesmo objetivo, buscando ali todos os integrantes se colocar com humildade. Olha como a gente vai ampliando para todas as nossas atividades. Ah, eu faço o evangelho sozinho. Se coloque de forma coesa com esse ideal de busca por equilíbrio, de busca por harmonia, com foco, com essa meditação profunda sobre o que é que eu busco para a minha vida nesse momento, para o meu ambiente. Antes de iniciarmos esse nosso estudo, fazemos a nossa oração, o quanto nos estamos colocando ali. Vou colaborar
para o estudo, vou colaborar para ampliar o entendimento de todos, para auxiliar no esclarecimento de todos e para obter esclarecimento. Porque nem todas as referências nós conseguimos alcançar. É importante a troca, é importante a colocação do outro. Então, todas as formas que podemos usar de uma simples experiência, de um trabalho numa colônia onde atende revoltados e ignorantes, aqueles que recusam ajuda, porque não estão doentes, não são necessitados. E aí eu passo um pouco para vocês, para dar um descanso aqui. O que podem trazer de reflexão sobre esse trabalho, essa equipe em Campo da Paz? Você falou dos trabalhos dentro das casas, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, fala que a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. No sacrifício do interesse pessoal pelo próximo, sem segundas intenções. Quando uma pessoa decide ser trabalhador, voluntário, ele tem que ter essa frase na consciência: vou me sacrificar pelo próximo. Não tenho intenção nenhuma, nem de vou embora, né? Nenhuma. Eu vou fazer porque eu quero auxiliar. E a gente vê aqui a diferença que ela fala, né? Que não consegue arrumar, lá não tem trabalhadores, né? Ou eles são missionários que estão retornando e precisam de um tempo, né, para se recompor, ou aqueles que precisam se refazer, se conscientizar. Olha o processo aqui, Alcançar, né? para alcançar o trabalho, né? Tanto é que, então a gente vê que esses que passaram por esse processo, que meu pai dela, 50 anos, ele passou por todo esse processo e alcançou condições de auxiliar. E, com certeza, ele tem uma gratidão tão grande pelo campo da paz, que é o que segura, que ele fala, né? Outros deixam de fazer, deixam seus planos para depois, para cuidar de lá. É por gratidão, né? Pelo lugar que ensinou, que acolheu. Então, um trabalhador de uma casa, para ele trabalhar numa casa, ele tem que ter isso na consciência: a gratidão. Essa casa me acolheu, essa casa me ensinou o caminho, e hoje eu vou doar. Não, verdade. Olha só, ela faz uma observação ali sobre o pai, que diz assim: fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Razoável impulso de amizade. Não estão buscando perfeitos. Não há perfeição ali. São espíritos imperfeitos que acabaram de sair da condição de revolta, mas ainda estão ali com razoável impulso. Opa, já tem algo aqui que pode. Quer trabalhar? Vem trabalhar. Com seu mínimo de bagagem. Isso é maravilhoso. Alguém mais? Yolanda, a gente nunca pode esquecer que quem está trabalhando também é necessitado, né? E Sim. tem obsessor encarnado também, né? A gente não pode esquecer disso, mas é difícil, hein? Sim. Nossa Senhora, quando você se depara, o pessoal de má vontade, não sabe nem por que está ali, né? Hoje eu tive um problema lá com o grupo das gestantes, nós somos em 3, e tem uma, ela nunca chega no horário, ela sempre chega atrasada. Aí hoje eu disse assim: olha, eu te aconselho a sair um pouco antes de casa. E eu, assim, eu não aguento, eu tenho que falar, porque a pessoa não percebe sozinha.
Ah, mas eu saí de casa 8h30, chegou 9h15. Como que ela saiu 8h30 se ela mora no Tatuapé? Tá me chamando de boba, né? Que daqui no Tatuapé eu gasto 10, 15 minutos. Se dá 45 minutos, eu vou até o Ibirapuera, né? Mesmo com trânsito. Vai me dizer que do Tatuapé aqui tem tanto trânsito, quer dizer, a pessoa não tem disciplina, não tem comprometimento. E isso são em vários trabalhos das casas, né? É muito, muito complicado. Mas é nesses relacionamentos que a gente vai aprendendo, né? A ser mais tolerante. Isso. Nossa, eu tenho enfrentado muitos desafios com essa questão da tolerância, da paciência, porque eu sou uma pessoa muito rigorosa, porque eu sou intransigente. Nossa, eu tenho aprendido muito, muito, muito na casa espírita. Quer dizer, quando eu trabalhava, eu achava, nossa, eu me aposentei, agora não vou mais enfrentar esse tipo de coisa. Não, você Imagina. enfrenta do mesmo jeito. Nossa, era o meio espírita. E não é, você vai em várias casas, todas as casas enfrentam esses problemas. Né? É muito ego da pessoa achar que ela sabe, que ela tem que fazer o que ela quer. O que você falou, né? O trabalho voluntário também. Nossa, a pessoa acha que ela está ali, que você tem que agradecer muito ainda, porque ela não está ganhando nada, ela está Exatamente. fazendo espontaneamente. Então, é muito complicado, é um grande desafio para a gente, viu? Um Sim, grande desafio mesmo. Formar exato. uma equipe, ter coesão, é muito difícil, muito complicado. E uns, às vezes, ainda ficam apontando os erros dos outros e não fazem nada, né? Ah, porque tal palestrante é ruim, porque então, mas por que que a pessoa não vai lá e faz? Também não faz, né? É difícil agradar a todos. Como o Radamés falou, às vezes você tem um ali que tem um determinado problema, você fica falando, falando, e ainda você fica com fama de ruim, né? De intransigente, de muito chato. De falta de E caridade. Não é é caridoso, está no Espiritismo há isso, décadas, e a caridade ficou aonde? Ficou onde, isso. né? É bem isso. Eu estou lembrando, nesse momento, né, a Rita vai lembrar algumas situações que nós passamos, e eu sempre lembrava o ensinamento do seu Pedro, né? A Rita não conheceu o seu Pedro, mas eu acho que eu falei tanto dele, que tinha gente que falava lá no Seju que já era amigo íntimo dele. Eu aprendi com ele tentar olhar a condição o seguinte, e aí eu tento converter, né? Vamos, ser advogados agora, me coloco na situação do indisciplinado. Ele diz uma vez numa situação para mim de que, e se você estiver devolvendo aquilo que um dia você tirou? O dia que ele falou isso para mim, diante de uma dificuldade, gente, a coisa clareou de tal forma que aí eu uso isso para tudo, para todos esses tipos de dificuldade. Então, por exemplo, eu e a Rita, a gente passou um semestre sem aluno, né, Rita, na escola, nos anos que a gente atuou lá juntas, e a gente foi, na época era presencial, e a gente foi toda semana, toda terça-feira, estávamos lá na escola, refazendo os capítulos. E aí, por quê? Que a gente analisou essa condição de que, e se lá atrás, quantas vezes deixamos professores, instrutores, né, abandonamos um estudo, um curso, um trabalho, porque nos colocamos ali não, a gente quer fazer, pode ir, nós viremos, nós viremos. E abandonamos, e deixamos eles sozinhos. Falei, então vamos sentir todo dia, toda terça, estávamos lá, refletíamos sobre o tema, e porque também olhávamos com essa condição. E eu me recordo uma vez na evangelização, uma pessoa, estávamos ali buscando voluntários, e uma pessoa veio, né? Ah, eu quero atuar. Eu falei, olha, então, nós temos essa estrutura, né? Você vai passar um período ali com as meninas que já estão fazendo, que estão ali dando andamento com o programa, e ela me interrompeu e falou,
Ah, mas você não já tem uma sala para mim, uma turma para mim? Aí eu falei, vamos lá. Você tem experiência? Você é professora? Você... Não, não, nunca dei aula, não tenho experiência com criança. Não... Eu falei, então, o ideal é que você passe um período observando, estudando o material, olhando o programa. Você vai ali até para perceber se isso era seu mesmo, se isso é seu mesmo. Ah, então eu não vou assumir uma turma. Falei, não, não tenho condição. Eu tenho pessoas lá que estão precisando de auxiliares. Aí ela, ah, então eu vou pensar. E não retornou. E aí eu fiquei, como o Radamés colocou, né? Falei, revoltada. Eu falei, meu, fim da picada. Aí volta o ensinamento de seu Pedro. Falei, meu Deus, quantas vezes eu quis assumir um trabalho, porque deixa comigo, eu pego, eu tomo a frente. Quantas vezes eu perturbei um grupo achando que eu era, né, o último bombom da latinha do pacote e acabei causando um desequilíbrio. Então, eu tento fazer esse exercício porque a gente se revolta, a gente olha e às vezes é desesperador, que fala, meu Deus, a gente quer tanto fazer o trabalho, o projeto é tão lindo, poxa, tem tantos aí precisando disso, por que que não avança? E aí eu reflito sobre quantas dificuldades eu causei no passado para que hoje eu esteja enfrentando certas dificuldades. E eu acho que dessa forma eu consigo um pouco de calor no coração para compreender de que a justiça divina está aí. E também o exercício, né? A tolerância, a paciência, enfim. E aí a gente vai divagando nas reflexões. Mas é engraçado que no Espiritismo, até mesmo no estudo, você vê que muitos, eu quero estudar, mas a impressão que eu tenho é que está lá para se tratar. Eu vejo no desenvolvimento mediúnico, usa a educação mediúnica para se beneficiar, para se tratar, não para aprender, para se desenvolver, para crescer. Não, está preocupado em se curar, né? Em curar o problema que tem na família, alguma coisa. Para tirar o É, obsessor, né? para tirar o obsessor, mais ou menos isso. Não vai com a intenção de aprender, de ir para aprender, para conhecer, simplesmente para conhecer. Que até para estudar, que é algo em troca. É incrível, e às vezes fica lá 10 anos estudando, volta para o primeiro ano, por favor. Isso quando a gente não vê médio, eu acho muito divertido isso. É que você convida, olha, nós vamos fazer um curso tal, né? Vem, já tô nessa casa há 30 anos. Já aprendi tudo que eu tinha que aprender. E eu sempre dou isso, eu falo isso. Bom, se você falar um dia, eu falo para o pessoal que está comigo, se um dia você falar isso, pensa, volta para trás e vai aprender tudo de novo. Você não aprendeu o principal, a humildade. É falta de humildade, achar que sabe tudo, né? E a gente vê muito isso, hein? E realmente tem que ter uma paciência. Não é fácil. São grandes os desafios. E na nossa vida, nosso cotidiano, dia a dia, a gente encontra várias experiências, vários exemplos dessa condição. O quanto nós iniciamos, tentamos ali um projeto, um trabalho, temos ali, a princípio, uma colaboração de alguns na família, amigos, e de repente a coisa vai se esvaziando ou vai tomando outra forma que não aquela do objetivo inicial. São exercícios, exercícios. No mínimo, no mínimo, a gente sabe que é o exercício da paciência, da tolerância. No mínimo, é essa a finalidade dessas condições. Certo? E é o que fala aqui no final do capítulo, né? Compromisso fraterno, solidariedade compensadora, né?
E é exatamente, é isso que a gente tem que se conscientizar, né? Quando a gente decide fazer um trabalho. Esse compromisso fraterno, essa solidariedade. Muito Tem bem. uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: você tem que florir aonde Deus te plantou. Exato. É lindo isso. É Se lindo. cair numa situação, faça o melhor, tem que florir. Exatamente. Com todas as adversidades, né? Tudo isso que vocês falaram aí, é isso mesmo. A gente tem que tentar extrair o melhor. Melhor de nós, Sim, principalmente, e o melhor das pessoas, né? exato. Melhor da estrutura, melhor de tudo. Você faz com aquilo que tem. E segue o barco, toca o barco. Apenas se não te desejarem ali. Aí reconheça que o ciclo se fechou. Fechou. O ciclo fechou. Isso a gente entende em todos os âmbitos. Ultimamente eu tenho refletido com o quanto algumas ideias, e aí não é só a relação em relação à maturidade, tá? Se eu posso dizer que eu conquistei alguma maturidade, às vezes eu tenho tanta imaturidade em algumas ideias, posturas minhas, mas não apenas com a maturidade, mas nos últimos anos eu tenho acessado algumas ideias que têm sido bastante coerentes para mim, que eu tenho, são anos mesmo, posso dizer que a coisa foi crescendo, e que eu tenho atualmente assumido como uma postura, né, minha. E, às vezes, por conta dessas ideias estarem agora mais solidificadas, e aí, em alguns momentos, eu percebo uma certa. Eu não quero usar a expressão solidão, porque não estamos sozinhos, né? Mas, às vezes, dá uma sensação de solidão, uma sensação de que não tenho com quem conversar a respeito. Ah, alguns aí sabem até, às vezes eu mando uma mensagem, alguns de vocês já passaram por essa experiência. Falo, olha, você é a pessoa certa para eu estar aqui refletindo sobre tal ideia. Preciso desgastar essa ideia. E aí consigo extravasar essas condições. Então eu fico pensando assim, quão é importante a gente estar observando as nossas, a nossa condição que vai se tornando diferente conforme vamos desenvolvendo, aprendendo, vamos tomando os novos caminhos, né? Vamos redirecionando ali a nossa jornada. Poxa, não vou por aqui, eu vou por ali, porque acabei de compreender que por ali, e a sua turma está indo toda por aquele caminho inicial. Falou, não, gente, vão indo aí, eu vou por aqui. Então, quão é importante você passar por esse desafio, entendendo que esse sacrifício, tem que ter essa clareza, que esse sacrifício ele precisa ser coerente para você, para o seu íntimo. Então, são questões que, às vezes, eu digo, né, é somente entre você e Deus. Decisões que você toma, posturas que você toma, que você fala só entre mim e Deus mesmo. Porque ainda eu não tenho a clareza de colocar, aí é uma limitação minha, eu não tenho a clareza de estar ali, né, persuadindo ou estar colocando os motivos, as justificativas, mas também essa condição de que esse é um valor grande para mim e eu vou seguir ainda que nesse sentimento de solidão, nessa sensação de solidão, né? Melhor dizendo. Então, algumas mudanças nas nossas vidas podem, em algum momento, colocar nesse lugarzinho da solidão, mas logo a gente vai ampliando e alcançando novas mentes que vão agregando e ali se unindo. Poxa, estou encontrando um novo grupo, uma nova condição para poder atuar.
Então, é como a gente, principalmente nos últimos anos, e aqui eu vou usar de um exemplo que acho que vai ficar mais simples para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Política. Não é com todo mundo que você pode falar abertamente sobre as suas ideias, né? As suas conclusões. Porque uma que, mesmo aqueles que não se colocam numa condição oposta à sua, mesmo esses podem não estar dispostos vai falar sobre isso, né? Não estou nessa, eu tenho mais o que fazer. Então, a gente observa essas condições e esse é um exemplo muito real. A gente viu casos aí de famílias serem divididas, de amizades serem destruídas, né? Por conta que não tiveram, não conseguiram buscar esse equilíbrio para manter o mínimo. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer assim: se essa amizade foi destruída é porque não era amizade. E mesmo entre família, a gente fala, poxa, rompeu um laço. Se ela foi rompida é porque realmente não havia um laço. Então, são reflexões que a gente vai fazendo. E aqui me chamou a atenção também essa postura da Cecília, essa personalidade dela forte. André Luiz ali, Vicente, não, mas no nosso lar tem isso também. Menina, acabei de passar por isso. Anos trabalhando ali. Tem, conheço bem o que você está falando. Aí ela, no momento, deixa eu pegar a frase dela, que ela coloca. Ela explica, ela fala, olha, a, a sua experiência é num sentido válido, tá certo, tem coerência o que você está dizendo, mas as informações que eu trago ainda me mantêm que eu estou certa nesse entendimento. Eles colocam uma jovem, né? Então, eles ali, numa condição de pessoas mais velhas que ela. E uma jovem diz, eu vou buscar a frase aqui, porque isso eu achei, ela coloca assim, baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter a minha opinião. Ela não estava aqui no embate com eles. Isso aqui é uma conversa de pessoas maduras. Ele já colocou essa característica de inteligência, de capacidade de expressão das meninas lá no início. E no meio da conversa, mesmo eles se colocando ali como, né, colocando a experiência deles nesse tipo de serviço, de atendimento a sofredores, aqueles que desencarnaram em condições de muito sofrimento, ela diz. E ainda ele coloca, né, porque isso é informação do André Luiz que coloca, senhora do assunto. Eu sei do que eu estou falando. Não é lindo chegar numa conversa dessa, em que cada um se coloca, se posiciona e consegue manter ali, e se manter senhora do assunto e dizendo, olha, os meus argumentos, meus fundamentos são fortes, são mentores amigos que estão me trazendo essas informações. Mantenham minha opinião. Eu achei isso de uma personalidade... Oi, Radamés, diga. Não, e na sequência, ela fala uma coisa muito interessante. E chego a crer que, para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhe concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo, vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Ou seja, nós Eu, temos a necessidade da dualidade, né? é, Para você dar valor a alguma coisa, você tem que ter um outro lado. Então, quem exato. vive dela numa colônia onde tem essas dificuldades, quando você chega em nosso lar, oh, que beleza! Ao E passo que quem chega em nosso lar, já de janelinha, mesmo que foi lá nas câmaras de retificação, é uma beleza.
Não é? Começa assim a falar, poxa, mas lá é difícil. Calma, você não viu nada. Você não viu nada, querido. O que é bonito nisso, o que está por trás disso, vamos trazer essa conversa para os dias atuais, o que nós estamos vivendo, e hoje dificilmente a gente tem discussões maduras. Se pega um André Luiz da atualidade e se coloca, ela, né, como nós vemos muitos jovens aqui, você não tem lugar de fala, você não pode opinar. E ponto, você não vai falar nada. Não, simplesmente ela entende do que é que ele está falando, ela ajuda ele a raciocinar, porque ele tem uma referência diferente da dela. Ele não a impediu de acessar a referência dela. Ele explicou, a sua referência é outra, e vou lhe explicar. E ela explica a diferença das referências. Ela traz ele para compreender a referência dela. E aí, claro, olha, é preciso você passar um pouquinho lá com a gente. Vamos, estamos precisando de trabalhador na equipe. Uma conversa madura, equilibrada, ninguém se ofende. Lá no início, né, ficou bem claro isso. Olha como ele já nos envolveu numa discussão que a gente ainda tem dificuldade de manter, né? Que ele coloca, já foi dito isso no capítulo anterior, não é? A Ideli falou disso da semana passada e hoje lembrou. Aí coloca, né, que é um evento social semelhante, né, à paisagem social da Terra, mas não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, alegria pura, simplicidade fiel, sinceridade sem mácula. Ele já nos preparou para essa situação, dessa colocação dela, para a gente não se... Ai, coitado da André Luiz, a menina deu uma lavada neles. Não, não foi lavada. Uma conversa madura. Um dia eu quero crescer e ser igual a Cecília, alcançar esse nível. Né? Cecília é minha referência agora. Muito bem. Alguém mais? Alguma observação desse capítulo? Uma Ideli? coisa, quanto é importante a gente se abrir para conhecer, né? Sim. Essa conversa da Cecília, porque ela foi lá pesquisar, saber o que era o nosso lar. Ela teve interesse em conhecer o nosso lar. E ela conhece muito bem onde ela está, no Campo da Paz. André Luiz está conhecendo, ele só conheceu o nosso lar. Então, essa conversa dela com ele, ela trouxe ele para a curiosidade de querer conhecer mais. Né? O diálogo dela foi com tanta simplicidade e humildade que ele falou, poxa, preciso conhecer outros lugares. Preciso conhecer isso que ela está falando, né? Uhum. E realmente, nos outros livros, ele conhece outras cidades ainda um pouquinho pior que o Não é? Campo da Paz. Hoje ele iria se sentir ali atacado, vítima, e diria para ela: você não tem lugar Uhum, de fala. O ano que vem, quando você for sim, visitar, né, cumpra aí com seus propósitos, sim. seus objetivos, porque você tem tarefas a cumprir para poder acessar. Então, ano que vem, aí a gente volta a conversar sobre a diferença. Gente, não é? Hoje É. seria isso. Enfim. E aí, eu acho bonito esse lado dele, porque ele foi um médico arrogante, né? E aí, de repente, ele descobre um outro mundo e se abre para esse mundo. Exatamente. Né? A mudança dele foi muito interessante. Será que eu vou conseguir? Não é? Cecília, novo modelo aí. E dele ia falar? Não, tive impressão ali. Muito bem. De minha parte é isso.
creio ter cumprido ali também com a parte da Sandra, que ela esteja bem. Depois eu vou buscar informações, atualizar ali sobre a situação. Rita, se ninguém mais tem algo a acrescentar, refletir com você. Tudo bem? Podemos encerrar? Alguém pode fazer a prece de encerramento? Eu vou fechando aqui, então, encerrando essa parte.